Pai, Senhor, nós te agradecemos por tudo, pela tua morte, pela tua presença, por tudo que tu já fez, está fazendo e há de fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa nação. Mas nós cremos, Pai, que tem algo mais. Existe algo mais profundo da tua presença e nós queremos Ele. Nós queremos essa presença que ainda não experimentamos. Queremos experimentar, como diz em Apocalipse, ó Deus, um maná escondido. Ó Deus, a tua presença perfeita e maravilhosa, Senhor. Aqui são nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém? Deu para descansar aí? Esse feriadão aí, esse resto de fim de semana. Sei que muita gente viajou, chegou hoje, está cansado, mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sejam renovados nessa noite, em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia no último livro, Apocalipse, capítulo 1, por favor. Vou ler dois contextos dentro do livro de Apocalipse. O primeiro no capítulo 1, depois o capítulo 3. Espero ser claro, objetivo e alcançar o teu coração em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo do versículo 9 ao versículo 11. Amém? Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, que dizia: O que vês? Escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora vá para o capítulo 3, a partir do versículo 14 ao versículo 17. Diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Eu quero fazer uma rápida contextualização dos fatos. Os tempos sombrios da perseguição da igreja primitiva havia chegado. Nero, com 17 anos, se tornou o imperador de Roma. Era o ano 54 da era cristã. Nero era um homem louco, visceral. Só para você ter uma ideia, ele mandou matar a própria mãe e outros membros de sua família. Desde que esse homem assumiu, uma terrível perseguição veio sobre a igreja primitiva. 10 anos após assumir o império, com 27 anos de idade, esse homem decidiu incendiar Roma. Foram 7 dias e 6 noites de incêndio. Os melhores historiadores afirmam que Nero se vestiu de ator, subiu no pináculo
e viu Roma sendo incendiada aos 27 anos de idade. Das 14 cidades romanas, 10 foram totalmente destruídas. As 4 que sobraram eram justamente a cidade dos judeus e dos cristãos. Esse foi exatamente o álibi que ele usou para culpar os cristãos do incêndio que ocorreu em Roma. Os crentes da época eram amarrados, colocados em postes e cobertos de pis, incendiados, e dessa forma iluminavam a cidade romana, um verdadeiro massacre. Nós estamos falando nos primeiros 100 anos da era cristã. Nós estamos falando de um período de intensa perseguição à igreja primitiva. Nero, sem sombra de dúvida, foi um dos imperadores mais sanguinários que existiu no Império Romano. E ele tinha uma sede por crentes. Ele gostava de matar cristãos. A história diz que faltou madeira para a quantidade de gente crucificada nessa época. Um verdadeiro massacre. Após esses fatos, várias rebeliões aconteceram em diversos pontos do Império Romano. O Império Romano foi o maior império da antiguidade. Ele alcançou várias partes do mundo. E em Jerusalém, ele também estabeleceu o seu governo. O reino de Nero ficou insustentável após uma série de rebeliões que aconteceram nas cidades. Até que um dia, no auge da sua loucura, ele se suicidou. Também houve rebelião em Israel. E lá, as coisas se tornaram extremamente perigosas e insuportáveis. Até que um general romano chamado Tito invade a cidade de Jerusalém, mata milhares de judeus e cristãos. Era o ano 70 dos tempos de Cristo. Ano 86 assume o governo de Roma Domiciano, que foi conhecido como Segundo Nero, exatamente porque gostava de matar cristãos. Esse imperador Domiciano foi ele o responsável para exilar o apóstolo João na ilha de Patmos. Todos os demais apóstolos já tinham morrido. Segundo a história, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi cerrado ao meio, outros apóstolos foram decapitados, mas João foi exilado na ilha de Patmos. Nesse contexto de exílio, ele teve a revelação dos últimos dias e escreveu o livro de Apocalipse. Jesus, no livro de Apocalipse, ele escreve as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Das 7 igrejas da Ásia, uma causou náusea em Jesus. Segundo Leonardo Ravenhill, escritor do livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele descreve o texto aonde Deus adoece. É uma expressão um tanto quanto forte, falar que Deus adoece, mas exatamente o que o texto diz. Era uma igreja que causava náuseas em Jesus, a ponto dele descrever, estava às beiras de vomitar aquela igreja. E é sobre essa igreja que eu quero falar nessa noite com você. Era uma igreja ética, uma igreja próspera, ela tinha paz consigo mesmo.
Se você for ler a igreja de Laodiceia, discorrer sobre o texto de Apocalipse 3, você vai ver que era uma igreja próspera, tinha paz consigo mesmo. A descrição da igreja nos surpreende, porém, era uma igreja que causava náuseas em Deus. Mas por que essa igreja causava náuseas em Deus? Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta: por que essa igreja causava náuseas em Deus? A resposta é simples, profunda e terrível. Faltava a essa igreja fervor espiritual. Faltava nessa igreja o ingrediente principal de qualquer avivamento, que é o fogo do Espírito Santo, o fervor do Espírito Santo. Não foi heresia, não foi escândalo, mas faltava uma coisa importante na vida de qualquer discípulo de Jesus. Faltava o fogo do Espírito Santo, faltava fervor espiritual. Eu tenho ficado abismado com algumas realidades. Tenho visto Deus levantar, sim, uma geração, mas em contrapartida, vejo uma geração de crentes mornos, inexpressivos, falta fervor, falta paixão por Jesus. Muitas das vezes nós vemos uma reunião como essa, num ajuntamento privilegiado, aonde temos a plena revelação de que Jesus está aqui, mas nos deparamos com apatia, com frieza, com mornidão espiritual. Isso me preocupa. Eu tenho pensado em algo, e aí vocês há de concordar comigo. Quem tem paixão, quem ama, gosta de estar perto. Eu, quando amei pela primeira vez a mulher mais linda dessa reunião, Marta Laje, está aqui ela. Não existe mulher mais bonita. Aprecio com moderação. Eu só queria ficar perto dela. Tudo era motivo para estar perto dela. E quando eu conheci Jesus, foi da mesma forma. Tudo era motivo para estar com Jesus. Se era para subir no monte, vamos subir no monte. Se era ler a palavra, vamos ler a palavra. Se era estando junto com a igreja, vamos estar junto com a igreja. Porque quem ama, quem tem paixão, quem está com o coração avivado, gosta, quer, arruma motivo para estar perto. Porém, muitas vezes justificamos a nossa apatia no erro de outras pessoas. Somos incapazes de reconhecer os nossos próprios defeitos. Nos tornamos credores. Vivemos cobrando as pessoas por atenção. Justifica a sua apatia e a sua ausência nas outras pessoas. Eu chamo isso de terceirização da culpa. É quando você projeta em outras pessoas uma responsabilidade que é tua. Um dia desses eu estava orando no meu carro, quando eu senti Deus, Espírito de Deus, me fazer uma pergunta: por que o primeiro amor acaba? Você já se fez essa pergunta? Por que o primeiro amor acaba? Às vezes você olha a vida de um cristão que passou dos primeiros anos da caminhada dele, e você não consegue enxergar nele a mesma paixão que ele tinha há uns anos atrás. Se Deus é eterno,
se a salvação ela é desenvolvida. Se a Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Como se a nossa vida cristã é progressiva, nós estagnamos e nos abatemos a ponto de ficarmos extremamente apáticos, frios, mornos. E há uma séria advertência de Deus para esse tipo de comportamento. O próprio Jesus diz: estou a ponto de vomitar da minha boca. Pessoas que perderam a revelação do que é estar no reino de Deus. Perderam o amor, perderam a paixão, perderam a vibração. Estão cansadas, as reuniões da igreja estão cada dia mais longe, tudo se torna motivo de ausência e reclamações. Uma vez eu ouvi uma expressão do goleiro do São Paulo, Rogério Ceni. Ele, com mais de 40 anos de idade, ele seguia jogando futebol. E o repórter fez a seguinte pergunta para ele: Rogério Ceni, por que você ainda não parou com o futebol? Você já está com a vida definida, você já está consagrado, você já é rico. Ele falou: porque eu amo o que eu faço. Mas a partir do momento que o centro de treinamento ficar longe, eu começar a achar que treinar já não vale mais a pena, que está muito distante o centro de treinamento, que os fins de semana jogando futebol já não vale mais a pena, aí eu paro, porque eu perdi a paixão por aquilo que eu estou fazendo. E infelizmente nós vimos uma realidade exatamente assim. As pessoas chegam num horário como esse e pensam: pô, tem que ir para a reunião hoje? Tem que reunir hoje mesmo? Tem que estar junto da igreja mesmo? Começam a reclamar de tudo. Se está calor, reclama. Se chove, reclama. Se não tem nada para reclamar, ela reclama mesmo assim. Com certeza, a paixão por Jesus e a sua igreja, ela está morna. Isso é um quadro extremamente preocupante. A frieza espiritual pode causar 2 males: apatia e abandono. Você às vezes vai sustentando a sua vinda às reuniões da igreja. Você sustenta, não vai. Vai sem revelação, vai indo, vai indo, vai indo. Mas chega uma hora que você já não quer ir mais. E aí você abandona. E infelizmente tem sido comum nós nos depararmos com algumas realidades. Cadê fulano? Sumiu. Cadê ciclano? Não tenho visto mais. Pessoas que dividem por pouca coisa ou por motivo nenhum, ainda que não existe motivo para dividir. Mas as pessoas procuram outros horizontes a fim de tentar buscar um reavivamento para os seus corações, quando na verdade uma única coisa você precisa fazer é se voltar para Jesus. Não existe segredo. Não existe uma fórmula mágica, não existe um método novo, não existe uma nova onda de avivamento. O que você precisa fazer é se voltar para Deus. E para você se voltar para Jesus, você só precisa se voltar para Jesus. Não existe segredos. Precisamos nos apaixonar mais uma vez. Eu li um livro chamado A Maravilhosa Graça, de Philip Yancey. Ele fala que redescobrir a Deus é melhor do que descobri-lo. Ricardo Gondim, no seu livro Artesãos de uma Nova História,
Ele fala que, na opinião dele, um dos maiores milagres que pode existir na carreira cristã é quando um crente de 15, de 20 anos de idade, que não frutifica mais, ele volta a frutificar e se apaixonar pelo autor e consumador da tua fé. Queridos, estamos às portas de um verdadeiro derramado do Espírito Santo na nossa nação. E quando isso acontecer, você não pode ser como aquelas 10 virgens, aquelas 5 virgens nércias que não estavam preparadas. Você precisa ser como aquelas 5 prudentes, que quando o noivo chegou, a lâmpada estava cheia de azeite. Eu tenho ministrado insistentemente sobre a necessidade de buscarmos um renovo, porque eu sigo profetizando. Deus vai derramar algo profundo na nossa nação. E Deus conta comigo, e Deus conta contigo. Deus não faz monopólio com nenhum grupo. Todos aqueles que desejam viver em Cristo Jesus, todos aqueles que querem esse avivamento, pagam um preço para estar com Jesus. Se é orando, vamos orar. Se é lendo, vamos ler. Talvez você esteja aqui me olhando e se pergunte: por que eu tenho vindo às reuniões se me sinto tão frio e desmotivado? Eu quero te falar isso. Você perdeu a paixão por Jesus. É uma triste realidade, mas nós precisamos assumir. Já falei dezenas de vezes isso. Isso é possível acontecer com qualquer pessoa. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. E o que definiu a mudança de ciclo foi o arrependimento e a confissão e a busca incessante pela glória de Deus. Eu não posso estar satisfeito com a minha vida espiritual. Não é porque as coisas estão bem que eu devo parar de marchar. Não é porque as coisas estão dando certo que eu vou sentar na minha ganância e na minha arrogância e achar que daqui para frente tudo vai dar certo. 20 anos limpo das drogas. Mas eu sei que 1 minuto longe da presença de Deus eu volto a ser o mesmo cara daquela sarjeta, drogado, viciado. Como disse Davi no seu salmo, vale mais um dia na tua presença do que em qualquer outros lugares 1000. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Algumas pessoas começam a ganhar dinheiro em suas profissões e simplesmente abandonam o convívio da igreja. Às vezes eu me deparo com essa realidade. Olho para algumas pessoas e elas começam a prosperar profissionalmente, começam a ganhar dinheiro e começam a se ausentar da vida da igreja. Vai no versículo 17 aí, do capítulo 3. Diz assim: porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta. Olha a arrogância dessa igreja. Rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. E a resposta de Jesus é essa: e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. A nossa riqueza não pode se consistir nos bens que possuímos. A nossa riqueza precisa ser incorruptível, onde a praga e os vermes não podem consumir. A nossa riqueza precisa estar no Rei da Glória, no Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir.
o seu carro, o seu emprego, a sua profissão, o seu mestrado, a sua faculdade, a sua pós-graduação, o seu doutorado, um dia ficarão para trás e não valerão mais de nada, mas aquilo que você semeou no Senhor vai durar a vida eterna. E o que você tem semeado? Será que a prosperidade, a riqueza, os bens materiais não tem roubado de você o que é mais importante? Nós somos, sem o Senhor, pobres, cegos e nus. Não podemos deixar que o fato de dar certo é o que é certo. O fato de estarmos sendo abençoados, isso não significa que Deus está no negócio. Mas aí você pergunta, mas como, Arthur? É simples. Quando você olha para Êxodo 33 ou 32, eu não me lembro agora, Deus ele faz uma proposta para Moisés tremenda. Fala, Moisés é um povo de dura cerviz. Eu vou matar os seus inimigos, vou te dar uma terra que mana leite e mel, vou enviar um anjo, mas a tua presença, a minha presença, não irá com vocês. Imagina, Deus chega para você e te faz essa proposta. Alexandre, cara, eu vou destruir seus inimigos. Eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Vou enviar um anjo para te guardar, mas a minha presença não irá contigo. Eu tenho certeza que algumas pessoas iam balançar, mas Moisés ele faz uma oração irreparável. Ele fala, se tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Essa precisa ser a nossa oração. Se a presença de Jesus não for conosco, não vale a pena carro novo, casa nova, uma profissão bela, doutorado, mestrado, PhD, bens materiais, lancha, riqueza, uma boa profissão, não vale. Se tua presença não for conosco, Jesus, não nos faça sair desse lugar. Sabe o que me assusta? As 7 igrejas escritas em Apocalipse estão situadas no que hoje é a Turquia. Um lugar com menos de 1% de cristãos. Essas 7 igrejas da Ásia hoje não existem mais. O que há é pedra sobre pedra. O que há lá na Turquia hoje é um país pós-cristão. Uma igreja tão expressiva, a ponto de Deus enviar uma carta direta aos pastores da igreja. Trazer uma advertência direta. Anos se passaram. Décadas se passaram. Centenas de anos se passaram. O que hoje existe lá é um grande museu do que era a igreja. Uma grande preocupação nesses últimos dias é pensar que muitos irmãos podem ter se tornado um pós-cristão. A falta do fervor, a falta da paixão por Jesus pode fazer de você, pode fazer de mim, pode fazer de qualquer pessoa um pós-cristão. Um verdadeiro museu que só fala do passado, mas não consegue experimentar o novo de Deus. Eu não quero ser um museu religioso.
Eu não quero encostar num jovem daqui a alguns anos e falar: olha, quando eu tinha a tua idade, eu era um crente fervoroso. Tinha várias canções que eu pulava, que eu dançava, que eu gritava. E aquele jovem, e hoje? Você é o quê? Hoje eu sou um museu. Só conto do que um dia eu vivi. Eu sei que existem algumas pessoas aqui nessa noite que estão me olhando, que se sentem como um museu espiritual. Apáticos, mornos. A Europa já foi o berço das missões mundiais. Hoje é um continente pós-cristão, que apenas produzem incredulidade e ceticismo. Um continente que foi um berço das missões mundiais. Homens como Leonardo Ravenhill, homens como Charles Finney, homens como John Wesley, e tantos outros homens, Hudson Taylor e tantos outros homens. Hoje, as faculdades que um dia eram polos de avivamento, se tornaram lugar de ceticismo e incredulidade, onde o marxismo cultural tomou conta. E tem produzido pessoas incrédulas. Mas eu creio que Deus vai levantar uma geração que vai contrariar isso, e teremos nas faculdades jovens, meninas e meninos, cheios do Espírito Santo. Eles vão falar assim: o meu Redentor vive. Jesus é vida. Jesus é real. Ele cura, Ele transforma. Nós não podemos estar fora do que Deus tem feito na nossa nação. Hoje, sem dúvida, vivemos dias preliminares a um grande avivamento no Brasil, mas não podemos deixar a nuvem de Deus ir embora. O fogo tem uma tendência de apagar. Se não tiver combustível, o fogo apaga. Se você acender uma fogueira, ela vai consumindo a matéria. E se você não colocar madeira, o fogo apaga. Na nossa vida cristã é assim. Deus, Ele vem numa reunião como essa, incender teu coração. Mas se você amanhã, segunda-feira, não jogar lenha, o fogo vai diminuir, na terça vai diminuir mais ainda, na quarta você já está apático, e aí a sua vida segue naquela rotina religiosa. Mas nós precisamos mudar isso. Precisamos jogar lenha no que Deus tem feito. Deus tem derramado o seu fogo, Deus tem queimado o holocausto, e nós temos uma função, que é jogar lenha nessa fogueira, abastecer essa fogueira. Se nós não voltarmos a Jesus, não nos voltarmos à palavra, se não buscarmos a Deus em oração, nós não teremos condições de ter um fervor no nosso coração. Talvez você esteja aqui, apático, sem nenhum fervor no coração. Mas eu quero te falar algo nessa noite. Se você quiser, Deus pode incendiar seu coração novamente. Eu quero finalizar com uma história. Recentemente, alguns anos atrás, eu vi o testemunho de uma mulher que eu fiquei chocado. A mulher, ela tinha 50 anos de casamento quando o marido dela morreu. E no dia que o marido dela morreu, ela fez o seguinte discurso: eu nunca amei esse homem. Fiquei 50 anos casado com ele. Criei os 2 filhos que ele me deu. Mas eu nunca amei esse homem. O Espírito Santo falou ao meu coração. O ser humano é capaz de se adaptar a qualquer coisa.
inclusive a ficar 50 anos reunidos num lugar como esse, sem não amar Jesus de verdade. O ser humano é capaz de se adaptar a qualquer realidade, inclusive de vir sistematicamente às reuniões da igreja, mas não amar Jesus de verdade. Deus, nessa noite, Ele quer soprar dentro de você um novo fogo, uma nova chama. Deus quer derramar dentro de você uma nova paixão. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Ô Espírito Santo, você que sabe que tu precisa reacender a tua paixão. No decorrer dessa canção, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. O fogo de Deus vai descer sobre você e vai aquecer você novamente. Você crê nisso? Então feche seus olhos. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar. Oh, aleluia. E da terra nós que somos só clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Oh, Espírito Santo! Até que o Senhor Eu não vou descansar até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Eu sei que tem mais pessoas. Oh Deus. Abashure kandara mahanda suri dedera. Jabacada subere balabachararas. Não tenha vergonha. O Espírito e a palavra de Deus está aqui nessa noite para te incendiar, para acender a chama novamente dentro de você. Oh Espírito Santo, incendeia corações aqui, Pai.
Você que está aí, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos e interceda. É um tempo importante para algumas pessoas aqui. O Espírito de Deus, Ele está renovando, Ele está incendiando alguns corações novamente. Ele está fazendo de novo. Oh, aleluia. Senhor, nós entendemos, oh Pai, que a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa para mudar pensamentos, propósitos, intenções do coração. Senhor, reaviva o Teu povo nesses dias. Oh Pai, não queremos ter essa realidade com a igreja de Laodiceia, que estava a ponto de ser vomitada, Senhor. Mas acende o nosso coração. Não deixe que o cansaço, a fadiga, os muitos afazeres roubem de nós aquilo que é mais importante, que é estar diante da Tua presença. Com sol, com chuva, com vento, Senhor, não importa as circunstâncias, nós queremos, nós precisamos estar cheios da Tua presença. Senhor, reaviva a Tua igreja, reaviva a paixão, reaviva o fogo, o amor pelas pessoas. Oh Espírito Santo, as pessoas que vieram aqui na frente sejam tocadas, sejam incendiadas, e que elas possam abastecer esse fogo com oração, com arrependimento, com confissão. Nós cremos, Espírito Santo, nós cremos. Ora bachuri andererarara, xerere barabarabarabarabarabaso, reganda rada sorere barabarabaso, rebachacara machara marabarabas. Ei, faça, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Queria que você aplaudisse o Senhor pela Tua palavra. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor. Aleluia! Seja incendiado pela glória de Deus, pela presença de Deus.